No começo da história nós vamos conhecer um garoto chamado Seiya Ryujin, que é convocado para outro mundo por uma deusa chamada Restart, e ela dá a ele a missão de salvar o mundo de Gaia da destruição. Então Seiya se prepara para sua jornada heróica, mas ao contrário do que era esperado, ele passa muito tempo treinando. E mesmo tendo estatísticas extremamente altas, ele enfrenta inimigos fracos usando suas habilidades mais poderosas, e compra uma quantidade absurda de suprimentos e poções para garantir sua segurança. Embora sua atitude pareça exagerada e até irritante, essa forma de agir pode ser justamente o que vai salvar o mundo de Gaia, uma vez que este mundo está dominado pelas forças do mal, e tudo parece estar dando errado. Em uma das primeiras cenas do anime é mostrado um grupo de divindades que está reunido em um espaço do reino divino unificado. E nesse momento a deusa da cura, Restart, é escolhida para libertar o mundo humano conhecido e assim subir de nível em seu posto. Depois do anúncio ela volta para seus aposentos irritada porque o mundo que recebeu é de dificuldade nível S. Cerca de 100 anos antes Restart havia nascido no reino divino. Desde então ela havia convocado heróis da superfície e salvado 5 mundos em perigo. Mas comparada a outras divindades experientes, 5 mundos ainda é pouco. A média costuma ser de mais de 10 mundos salvos, com alguns deuses tendo libertado até 100. E agora no presente, Restart analisa diversos documentos tentando decidir qual humano convocar para ajudá-la a salvar Gaia. Após muito tempo indecisa, ela se frustra e joga os papéis para o alto. Um deles cai em seu rosto e ela se interessa pelo conteúdo. Logo em seguida vai até outra sala para iniciar a convocação do herói. O escolhido é Seiya Ryujin, um humano. Restart fica paralisada ao ver Seiya porque ele é muito bonito. Apesar disso, ela controla seus sentimentos já que é proibido que uma divindade tenha envolvimento amoroso com um humano. Ela se apresenta educadamente esperando uma resposta calorosa, mas Seiya considera estranha por causa do seu jeito de se expressar. Mesmo assim, Restart logo começa a explicar para ele tudo sobre deuses e heróis. Em um momento ela pede que Seiya diga a palavra status para ver seus atributos como herói. Seiya primeiro diz outra coisa, mas depois descobre que é um guerreiro de nível 1. Curioso, ele pergunta o que aconteceria se morresse. Restart responde que ele voltaria ao seu mundo original. Depois ela abre um portal para Gaia Brand para que ele possa ver o local, mas Seiya se recusa a atravessar porque considera o lugar perigoso. Mesmo com a promessa de que ela usará seus poderes de cura caso ele se machuque, Seiya ainda assim não aceita atravessar. Em certo momento ele encurrala Restart contra a parede e impõe suas condições. Ela interpreta mal a situação e se deixa levar pela emoção. Logo em seguida volta à realidade ao ver Seiya fazendo flexões para se preparar fisicamente. Nesse instante ela se lembra de um detalhe importante no perfil de Seiya, pois em sua ficha estava escrito que ele é absurdamente cauteloso. No dia seguinte, Restart conversa com Arya, a deusa do selo, sobre o comportamento recente de Seiya. Arya ouve tudo, mas diz que o cuidado extremo de Seiya faz sentido, considerando a dificuldade do mundo onde ele vai lutar. Ela recomenda que Restart trate Seiya como um amigo e não apenas como um humano sob sua responsabilidade. Após a conversa, Restart entra no quarto de Seiya para ver como ele está. Ele está treinando para aumentar seu poder. Embora tenha ficado um pouco irritado por ela não ter batido, ele continua calmo. Mesmo assim, ele recusa a comida oferecida por Restart, aceitando apenas se ela comer antes. Depois que ela prova um pouco, Seiya ainda suspeita que possa haver veneno. Depois de muita desconfiança, Restart usa seus poderes para criar uma cama e outras coisas básicas para o conforto de Seiya. Antes de sair do quarto, ela deixa um boneco com ele e diz que é só tocá-lo quando estiver pronto para ir a Gaia Brand. Seiya olha para o boneco e suspeita que possa ser uma armadilha explosiva. Cerca de 4 dias depois, Restart está deitada preocupada porque Seiya ainda não a chamou. Ela começa a imaginar se o boneco quebrou ou se Seiya morreu. Uma semana depois, o boneco emite um som e ela corre até o quarto dele. Quando chega, ela se distrai com o corpo suado de Seiya. Ao verificar os status dele, percebe que aumentaram em 14 pontos. Seiya agora decide seguir com ela pelo portal até Gaia Brand. Quando eles chegam em Gaia, Restart guia Seiya até uma cidade chamada Iduna. Lá Seiya desconfia que alguns moradores possam ser monstros. Apesar de Restart garantir que são apenas pessoas comuns, Seiya continua desconfiado. Uma menina chamada Nina aparece e pergunta o nome de Seiya. Ele responde de forma fria sem demonstrar emoção. Quando pergunta por uma loja de armas, Nina indica o caminho. Em seguida, Restart entrega um saco de moedas para que Seiya compre o que for necessário. Na loja ele pede 3 armaduras, o que deixa Restart contrariada. Mesmo assim, Seiya insiste em levar tudo por causa do seu excesso de cautela. A situação piora quando ele vai a outra loja e compra uma quantidade absurda de explosivo. Nina reaparece e entrega um amuleto de proteção para Seiya. Ele quase diz que o amuleto é amaldiçoado, mas Restart tampa a boca dele a tempo. O pai de Nina chega procurando pela filha. No começo ele acha que ela tá incomodando Seiya e Restart, mas Seiya disfarça a situação. Mais tarde, Seiya encontra um slime em uma área deserta.
Mesmo parecendo inofensivo, Seiya concentra uma enorme quantidade de poder e o destrói completamente. Mesmo depois que o Slime foi derrotado, Seiya continua usando seus poderes repetidas vezes para garantir que ele não volte à vida. Restart observa tudo surpresa, sem acreditar que ele teria ido tão longe. Minutos depois, ela se assusta ao perceber uma presença estranha no local. A origem daquela aura sombria é uma guerreira mortal chamada Chaos Machina. Machina se apresenta como uma das 4 líderes do exército do Rei Demônio. Ela afirma que o Rei Demônio tem ficado atento à chegada de um herói em Gaia Brand. Embora ela reconheça o potencial de Seiya, sua intenção é matá-lo. E Restart logo percebe ao ver os atributos de Machina que ela é extremamente poderosa. Quando ela se vira para avisar Seiya para fugir, descobre que ele já está correndo. Sem acreditar, ela o segue enquanto Machina persegue os dois. Durante a fuga, Seiya joga bombas de fumaça para dificultar a visão da inimiga. Ele aproveita esse momento para atravessar o portal de volta ao Reino Divino. Quando o portal se fecha, Restart acaba caindo sobre Seiya numa posição sugestiva. No entanto, em vez de demonstrar interesse, Seiya empurra contra a parede e a manda sair do quarto para que ele possa continuar seu treinamento e aumentar ainda mais seu nível de poder. 4 dias depois, Restart permanece em seu quarto esperando ansiosamente que Seiya a chame. Cansada da espera, ela usa uma esfera mágica para verificar se há perigo iminente em Gaia Brand. Infelizmente, ela descobre que Machina está prestes a agir. Machina ameaça matar os moradores da cidade de Edona caso Seiya não volte. Para provar que tá falando sério, ela mata um civil aleatório. Com isso, Restart invade o quarto de Seiya e informa que Edona está em perigo. Seiya responde que ela deve se acalmar, pois o tempo no Reino Divino passa de forma mais lenta em comparação com Gaia Brand. Ele diz que só sairá quando estiver satisfeito com seus resultados. Restart interpreta isso como medo de enfrentar Machina. Além disso, a atitude fria de Seiya irrita Restart profundamente. Ela o chama de covarde e vai em direção à porta para sair. Antes que ela saia do quarto, Seiya coloca sua armadura e se prepara para a batalha. Restart, ainda irritada, se surpreende ao ver que os atributos de Seiya aumentaram drasticamente. Quando ela tenta abrir um portal para Gaia Brand, Seiya acerta na cabeça com um golpe leve. Ele explica que quer que o portal seja aberto em um ponto estratégico para garantir vantagem na luta. Enquanto isso, Machina se prepara para matar o pai de Nina diante da própria filha. Antes que consiga desferir o golpe, Seiya aparece e lança um ataque de vento contra ela, salvando Nina. Machina salta para longe, sorrindo, pois já esperava que Seiya aparecesse. Ao analisá-lo, ela percebe que ele agora tá mais forte do que ela. Restart aproveita o momento para provocar Machina, mas isso acaba mal. Machina promete atacar com tudo e se transforma em uma versão ainda mais musculosa de si mesma. Após a transformação, Restart confirma que Machina agora supera Seiya tanto em técnica quanto em poder. A luta começa com Machina investindo com fúria contra Seiya, tentando matá-lo. Seiya desvia do primeiro golpe com facilidade e continua se esquivando dos ataques seguintes. Em determinado momento, Machina interrompe seus golpes e prepara seu ataque final. Ela enfia sua própria espada no abdômen e com isso atinge sua forma verdadeira. A transformação assusta Restart, que não esperava por aquilo. Machina assume a forma de um monstro alado e afirma que é capaz de decapitar Seiya com apenas um golpe. No entanto, Seiya bloqueia o ataque usando apenas a mão esquerda. Surpresa com isso, Restart tenta analisar os atributos reais de Seiya. Inicialmente, ela percebe que ele está escondendo seus dados com uma habilidade falsa. Ela rompe a barreira e descobre que os verdadeiros atributos de Seiya são absurdamente altos. Isso a faz pensar que Seiya estava fingindo desde o início. Logo depois, Machina voa e se prepara para lançar um poderoso feixe de energia. Antes que consiga acumular o poder necessário, Seiya voa até ela e ergue sua espada para um novo ataque. Com um único golpe, ele destrói Machina em centenas de pedaços. Após a batalha, Restart abraça Seiya e o parabeniza por ter salvado a cidade. Curiosa, ela pergunta sobre a habilidade falsa, e Seiya explica que queria que os inimigos o subestimassem. Com o tempo, os moradores de Edona cercam Seiya para agradecer. Alguns oferecem presentes enquanto outros apenas o admiram de longe. Seiya não dá atenção a eles e segue em direção aos restos de Machina. Ele os reúne e usa seu poder de fogo para reduzi-los a cinza. Depois repete o processo para garantir que Machina não volte à vida. O fogo se espalha com tanta força que os moradores fogem da cidade com medo. Ao final, a maior parte dos prédios é destruída e o prefeito implora para que Seiya vá embora. Ao deixarem Edona, Nina e seu pai encontram Seiya e Restart. Eles agradecem por terem sido salvos e oferecem algumas moedas de ouro. Seiya aceita, mas exige mais, pegando tudo o que pode. Depois disso, Restart sugere que sigam para a próxima cidade, mas Seiya insiste em voltar ao Reino Divino. Ele acredita que forças ainda mais poderosas virão e que precisa estar preparado. Por fim, Restart aceita e abre um novo portal de volta para o Reino Divino.
Dias depois, Restart conversa com Arya sobre o comportamento de Seiya. Ela diz que embora ele tenha poder suficiente para derrotar um dos reis celestiais, ele continua passando a maior parte do tempo treinando. Restart volta ao foco da conversa e afirma que quer libertar Gaia Brand para se tornar uma deusa de alto escalão assim como Arya. Durante o diálogo, Seiya entra na sala e Arya se encanta com sua aparência. Seiya percebe a reação, mas Arya tenta manter o controle. Ela se apresenta como a deusa do selo e logo depois nota que Seiya não está subindo de nível, mesmo com tanto treinamento. Ao ouvir aquilo, Restart sorri, já que antes ela estava contra os treinos exagerados. Ela sugere que Seiya enfrente alguns monstros para subir de nível, mas ele ignora. Arya apresenta a ideia de que Seiya treine com uma divindade. Seiya gosta da proposta porque considera menos arriscada do que enfrentar monstros. Restart, preocupada, puxa Arya para um canto e pergunta se divindades realmente podem treinar humanos. Arya responde que ela não precisa se preocupar, pois entrará em contato com a deusa Star para tratar do assunto. Mais tarde, naquele mesmo dia, Arya então leva Seiya até a divindade Cerseus, que impunha a lâmina sagrada chamada Lâmina Divina. Arya toma coragem para falar com Cerseus sobre o treinamento de Seiya. Cerseus olha para Seiya e o subestima por ele ser humano. Ele avisa que seu treinamento é extremamente intenso, mas Seiya não se intimida. Pelo contrário, Seiya afirma que pode deixá-lo chorando. Logo em seguida, os dois iniciam um duelo de treino, e Seiya consegue manter a calma diante do oponente. Visto a distância, poderia parecer que Seiya tá no mesmo nível que Cerseus. No primeiro dia de treino, Restart encontra Cerseus na cafeteria. Ela pergunta sobre o desempenho de Seiya, e Cerseus responde que ele está se saindo bem, mas faz questão de reforçar que Seiya ainda está abaixo de seu nível. No dia seguinte, Restart volta à cafeteria e pergunta novamente sobre o progresso de Seiya. Dessa vez, Cerseus reclama que Seiya ficou assustadoramente mais forte em apenas 2 dias. No terceiro dia, Restart retorna mais uma vez à cafeteria e nota que Cerseus perdeu peso de forma evidente. Quando pergunta o que está acontecendo, ele quebra um copo de vidro e grita com ela dizendo que está tentando almoçar. Isso chama a atenção das outras divindades, mas Cerseus pede desculpas pela explosão. E no dia seguinte, Restart vai à cafeteria e descobre que Cerseus não está lá. Ao procurá-lo, ela o encontra escondido nos fundos do local. Ela se assusta ao vê-lo daquele jeito, mas Cerseus implora para que ela fique quieta, pois não quer que Seiya o encontre. Ele começa a relatar tudo o que aconteceu desde o primeiro dia de treinamento. Segundo ele, Seiya quer continuar treinando até ficar 100 vezes mais forte do que ele. Enquanto explica isso para Restart, Seiya aparece, deixando Cerseus apavorado. Quando Seiya se aproxima, Cerseus joga sua espada divina no mar, dizendo que não quer vê-la nunca mais. Mesmo assim, Seiya o arrasta pelo chão para levá-lo de volta ao treino. A situação piora quando Arya chega e leva Restart com ela porque a deusa Star solicitou sua presença. Com o tempo, Restart participa de uma reunião privada com Star. Nesse encontro, ela descobre que Cerseus não nasceu como divindade, mas sim como humano. Star explica que ele era um espadachim, mas perdeu todas as memórias ao renascer como divindade. Após essa breve explicação, Star vai direto ao ponto. Ela quer que Restart vá imediatamente à próxima cidade em Gaia Brand porque um perigo está se aproximando. Depois de entender a situação, Restart concorda em partir o quanto antes. Restart então sai da sala decidida a convencer Seiya a acompanhá-la. Para sua surpresa, ela encontra Seiya destruindo Cerseus. Inicialmente, ela congela diante da cena, mas logo começa a explicar o que está acontecendo em Gaia Brand. Seiya ouve com atenção e aceita seguir com ela, já que agora está completamente preparado. Eles chegam à cidade de Simu, onde os moradores avisam que um grupo de zumbis está se aproximando. Mesmo assim, Restart segue até a loja de equipamentos de batalha. Seiya tenta comprar uma grande quantidade de frascos de água sagrada, já que isso pode ser usado contra os zumbis. Ele se irrita ao saber que o vendedor não possui a quantidade desejada. Restart intervém para evitar um confronto e leva Seiya até uma igreja onde eles conhecem Elulu, Mesh e outros 2 membros do clero. O líder da igreja os recebe sorrindo, dizendo que recebeu uma revelação da divindade suprema de que eles chegariam. Ele apresenta Elulu e Mesh como irmãos que carregam sangue de dragão. Enquanto o sacerdote fala, Seiya joga água sagrada nele, queima seu rosto e revela que ele era um zumbi disfarçado de humano. Mesmo com dor, o zumbi reconhece Seiya, mas lamenta por ter sido descoberto. O inimigo tenta se recuperar e se prepara para atacar as crianças. Restart percebe a intenção e pede que Seiya faça algo, mas ele permanece calmo. Em questão de segundos, o zumbi cai no chão com partes do corpo separadas. Restart fica confusa sem entender quando Seiya o atingiu. Seiya se surpreende ao ver que o zumbi ainda está vivo. Quando Restart pergunta como ele sabia da farsa, Seiya responde com poucas palavras, dizendo que foi por raciocínio simples. A cabeça do zumbi alerta Seiya de que o exército do Rei Demônio está a caminho. Seiya escuta e se prepara para destruí-lo de vez. Restart se antecipa e corre com Elulu e Mesh para longe, tentando protegê-lo. Enquanto isso, Seiya usa uma quantidade imensa de poder para vaporizar completamente o zumbi. Quando a fumaça desaparece, Restart vê que a igreja foi destruída. As crianças se apresentam a Seiya.
mas ele responde derramando água sagrada sobre eles, apenas para confirmar que não são zumbis. Ele chega ao ponto de jogar água até em Restart, afirmando que ela poderia ter sido infectada em algum momento. Depois do caos ter sido resolvido, Restart analisa os status de Elulu e Mash, descobrindo que os atributos deles são insignificantes perto dos de Seiya. Como Starro chamou de aliados, ela acredita que eles ainda podem evoluir. Seiya, por outro lado, diz abertamente que não precisa deles, mesmo que tenham sangue de dragão. Ele insiste que os dois são fracos demais e que isso não o ajuda em nada. Isso irrita Mash, que tenta explicar que é considerado herói em sua vila natal, mas Seiya não se importa e sugere que ele volte pra lá. Logo em seguida, alguns cavaleiros aparecem. Ao descobrirem que Seiya tá acompanhado de uma deusa, eles se ajoelham. O líder do grupo explica que foram enviados como força avançada para enfrentar o exército de zumbis. Antes que possam dar mais detalhes, Seiya pergunta se tem dinheiro. Ele afirma que aprendeu uma técnica nova que exige pagamento para ser usada. O líder, surpreso, assina um documento prometendo moedas de ouro quando tudo terminar. Seiya se afasta, dizendo que os cavaleiros devem ficar para defender a vila. Mash sai furioso com sua irmã, ofendido com tudo que ouviu. Start tenta convencer Seiya de que ele vai precisar de ajuda, mas ele responde que números pequenos não farão diferença. Ele diz que pretende eliminar os 10.000 soldados zumbis sozinho e parte sem ela. Enquanto Seiya voa, Restart se irrita e lança sobre si mesma um feitiço de voo para alcançá-lo. Quando ela começa a voar, Seiya acelera ainda mais para impedir que ela o alcance. Em certo momento, ela desiste da perseguição, mas Seiya volta, estende a mão e ajuda no voo. Ela interpreta o gesto como algo romântico e se deixa levar pela emoção, tentando beijá-lo. Pouco depois, eles chegam ao destino. Restart está exausta e reclama que suas asas recém-criadas estão danificadas pela velocidade absurda do voo de Seiya. Do alto, Seiya avista o exército de zumbis e revela que usará uma técnica parecida com um bombardeio de mísseis para acabar com todos. Restart fica surpresa, pois nunca ouviu falar dessa técnica. Seiya assume uma postura de ataque e invoca uma chuva de meteoros no local dos inimigos, destruindo todos de uma vez. Ele afirma que essa habilidade gastou muito de sua energia mágica, mas na verdade ele só perdeu cerca de 1.500 dos 15.000 pontos que possuía. Ao saber disso, Restart grita com ele, dizendo que ainda lhe resta muito poder. Então, 2 dias depois, Elulu encontra Restart e diz que seu irmão desapareceu. Restart a tranquiliza, dizendo que Seiya eliminou o exército inimigo e que a cidade está segura. As duas seguem até onde Seiya está e o encontram, finalizando a criação de uma espada de platina. Seiya explica que fundiu uma espada comum com fios de cabelo de uma divindade. Restart logo percebe que ele usou o cabelo dela para criar a arma. Enquanto Seiya tenta se justificar, um civil entra na sala com um pacote para ele. Desconfiado, Seiya acredita que pode ser uma bomba e ordena que a entregadora abra o pacote. Mas dessa vez Restart ignora a cautela de Seiya e decide abrir o pacote sozinha. Dentro do pacote ela encontra um espelho, mas percebe que há algo estranho nele. Restart e Elulu se assustam ao ver no reflexo Mash sendo torturado por um dos 4 reis demoníacos Death. Death reconhece Seiya como o herói que destruiu seu exército de zumbis 2 dias antes. No entanto, ele pretende matar Mash como forma de vingança. Ele solta a mordaça da boca de Mash para que ele diga suas últimas palavras. Em vez de implorar pela vida, Mash pede para que Seiya salve o mundo em seu lugar. Death se irrita com o que ouviu. Seiya, por sua vez, pede que Restart abra um portal para o reino divino. Assim que o portal é aberto, Seiya balança sua espada com velocidade e corta a mão de Death através do espelho. Ele então explica que consegue fazer isso, pois quando a sua espada está combinada com o portal, ela cria uma lâmina espectral que é capaz de atravessar o próprio espaço. Depois disso, Seiya sai da sala com Restart e retorna ao reino divino, onde pretende ganhar tempo para encontrar Mash. Restart menciona uma forma de localizar Mash rapidamente e os dois seguem até os aposentos de Star. Restart implora por ajuda. Embora as divindades não possam ajudar demais os humanos, Seiya explica logicamente que ela só vai abrir um portal até Mash. Star concorda com o raciocínio e cria o portal. Restart observa a localização e então abre outro portal para o esconderijo de Death. Enquanto Seiya e Restart atravessam o portal, Star observa de longe e comenta que Seiya evoluiu bastante e deseja boa sorte na caçada. Enquanto isso, Death grita de dor por ter perdido o braço direito. Seiya chega logo em seguida e começa o confronto lançando chamas infernais sobre ele. Mash, ainda amarrado e ferido, é curado por Restart, enquanto Seiya avança para outra sala. Lá ele encontra Death protegido por uma chama negra estranha. As chamas assumem a forma de um espírito que ataca Seiya. O nome do espírito é Dark Firus. Segundo Death, esse monstro de atributo fogo foi criado após centenas de experimentos. Inicialmente, Dark Firus parece impossível de ser atingido. Confiante, Death
Des revela como ele poderia ser derrotado, acreditando que Seiya não possui o tipo de magia necessário. Porém, Seiya mantém a calma e revela que já havia previsto enfrentar um inimigo como aquele. A batalha começa quando Seiya acerta um soco poderoso em Dark Fyrus. O espírito muda para magia de fogo, tornando-se invulnerável aos ataques comuns. Seiya então responde com magia de gelo e o congela completamente. Isso deixa Des chocado, pois ele não esperava que Seiya conseguisse usar fogo e gelo ao mesmo tempo. Seiya mostra um acessório mágico feito com o cabelo de Restart, que permite a ele usar magia de gelo. Em seguida, Seiya destrói Dark Fyrus em vários pedaços com sua espada. Após a derrota do espírito, Mash se pergunta como Seiya conseguiu vencer uma criatura tão poderosa. Restart, por outro lado, debocha de Des. Quando chega o momento certo, ela sai do local com Mash, dando espaço para que Seiya incinere completamente o corpo do inimigo. No dia seguinte, Mash desperta em uma estalagem na cidade de Seimel Town. Sua irmã o abraça ao perceber que ele está bem. Restart, que está presente, explica que ele desmaiou depois de saírem do covil de Des. Quando Seiya entra no quarto, Mash o agradece por ter salvado sua vida. Seiya ignora o agradecimento e ordena que Mash e Elulu carreguem sua bagagem. Mesmo relutante no início, Mash aceita, animado com a chance de se tornar aprendiz de Seiya. Seiya aceita a proposta imediatamente, já que precisa de pessoas para carregar seus itens. Em seguida, Mash menciona um lugar que deseja mostrar a Seiya. Mash e Elulu explicam que são descendentes diretos de dragões e que precisam entrar na Toca do Dragão para recuperar uma arma capaz de libertar Gaia Brand. Seiya não demonstra interesse no local e diz que deseja ir a outro lugar primeiro. Restart entende que ele está falando do Reino Divino. No Reino Divino, Mash e Elulu sorriem ao ver a paisagem deslumbrante, mas saem de seus devaneios quando Seiya fala sobre treinamento. Ele os leva até a cafeteria, onde pretende entregar Mash a Cerseus para o treinamento. Ao chegar, Seiya percebe que Cerseus não está em sua posição habitual. Na verdade, Cerseus agora trabalha como cozinheiro e tenta se esconder atrás do balcão para não ser visto. Quando é descoberto, ele inventa que está pensando em abandonar a espada. No entanto, ao saber que vai treinar Mash, Cerseus recupera a confiança e o acompanha. Depois do encontro com Cerseus, Restart guia Elulu até um jardim onde vive Restiaka, a deusa do fogo. Restart pede a Restiaka que treine Elulu em magia de fogo. Restiaka aceita porque quer ajudar os humanos. Mais tarde, Seiya caminha com Restart pelo reino divino enquanto pensa em qual divindade pode treiná-lo. Durante o passeio, Restart esbarra com Valkyria, a deusa da destruição, porém, como é de se esperar pelo seu cargo, ela é uma deusa agressiva e desrespeitosa. E logo ela zomba de Restart por ser uma deusa de baixo escalão. Depois disso, Seiya pergunta se Restart é sempre tratada dessa forma, mas ela responde que não. Quando Valkyrie se afasta, Seiya comenta que sentiu um poder imenso vindo dela. No entanto, ele comete o erro de chamá-la de exibicionista por causa da roupa que ela usa. Valkyria se irrita e segura Seiya pela gola e o encara. Mesmo assim, Seiya permanece calmo. Restart implora para que ele peça desculpas, mas Valkyria diz que isso não é suficiente. Arya chega ao local e também tenta convencer Valkyria a soltá-lo. Valkyria só aceita sob a condição de que ela possa fazer carinho em Arya sempre que quiser. Em seguida, Arya guia Seiya até os aposentos de Adenela, a deusa da guerra, que tem um nível de poder superior ao de Valkyria. Adenela é excêntrica, mas se interessa por Seiya e decide ensiná-lo a habilidade de movimento chamada Espada Eterna. Ela avisa que o corpo dele pode não aguentar o treinamento antes de dominar a técnica. Seiya aceita o desafio e pede para começar imediatamente. No primeiro dia, Restart observa que Mash está progredindo bem, mas Adenela surpreende. Ela é vista sentada sozinha, em pausa no treino de Seiya. No segundo dia, Restart encontra Seiya almoçando com Mash na cafeteria. Mash implorou para almoçar com ele. Depois do almoço, Seiya retorna ao treinamento com Adenela. E mais tarde, Restart percebe que há algo estranho com Adenela e pergunta o que está acontecendo. Para sua surpresa, Adenela diz que ficaria envergonhada se Seiya a visse vestida daquela maneira. Isso faz Restart pensar que Seiya está conquistando todas as deusas. Para piorar, ela descobre que Seiya já dominou a técnica da Espada Eterna. No terceiro dia de treinamento, Restart vê uma melhora significativa em Mash, mas não vê progresso algum em Elulu. Restiaka chama de lado e explica que Elulu não tem afinidade com magia de fogo. Ela diz que seria melhor pedir para Elulu desistir do aprendizado. Depois, naquela manhã, Restart encontra Seiya para partir em rumo a Gaia Brand. Seiya responde que Adenela ainda tem algo para lhe entregar. Pouco depois, Adenela aparece usando um vestido elegante e abraça Seiya. Restart fica em choque. Adenela diz que quer acompanhar Seiya em suas jornadas como aliada e que deseja permanecer com ele para sempre. Isso deixa Restart tão incomodada que ela começa a duvidar do que tá vendo. Quando Seiya recusa o pedido, Restart grita de alegria. Adenela, por outro lado, se afunda emocionalmente e desconta toda sua frustração no bolo que Seiya também havia rejeitado. Mais tarde, Seiya parte com Mash e os outros rumo à Toca do Dragão em Gaia Brand.
No caminho, os familiares de Seiya eliminam monstros próximos que poderiam ameaçá-los. Mesh e Elulu se sentem inúteis por não conseguirem ajudar. Em determinado momento, Restart tenta usar sua habilidade de escaneamento para ver os atributos reais de Seiya. No entanto, a barreira mágica dele a impede, e o esforço é tão grande que afeta até seus olhos. Seiya a repreende dizendo que espionar seus dados é uma ofensa grave. Logo depois, o grupo chega à Vila Isao, onde vivem os anões. Lá, Seiya compra todos os suprimentos necessários para a missão na Toca do Dragão, já levando em conta o pior cenário possível. Mesh quase acompanha o ritmo exageradamente cauteloso de Seiya, mas Restart o impede de comprar a loja inteira. Depois de finalizarem as compras, o grupo chega à Toca do Dragão. Após caminhar alguns metros, eles encontram um selo. Mesh e Elulu se aproximam para quebrá-lo, mas Seiya usa sua velocidade extrema junto com sua técnica com a espada para destruir o selo antes deles. Isso deixa as crianças chocadas e mais uma vez se sentindo inúteis diante de Seiya. Em seguida, eles seguem até um altar encantado onde uma voz recebe Mesh e Elulu como herdeiros do sangue de dragão. A voz pede que eles subam no altar para serem transportados até a Vila dos Dragões, onde poderão conquistar a arma suprema. Para garantir segurança, Seiya testa o altar com um lagarto. Como o animal retorna ileso, ele decide subir junto com os outros. Todos são teleportados para a Vila dos Dragões, onde são recebidos por Lagos, o dragão que estava por trás da voz. Lagos os conduz até o palácio onde vive a rainha Levier. No palácio, Levier convoca Mesh e concede a ele o poder de assumir sua forma dracônica. Após a transformação, Restart percebe um aumento considerável nos atributos dele. Em seguida, Levier se dirige a Elulu e diz que ela tem um papel fundamental para o futuro de seu povo. Segundo Levier, Elulu deve se tornar Isacion, a arma suprema, ao sacrificar sua própria vida. Isso causa estranheza em Mesh e Restart e até Seiya se surpreende. No entanto, Mesh não aceita a ideia de Elulu virar uma arma, pois isso significaria perder sua irmã. Levier tenta convencê-lo dizendo que as forças do Rei Demônio já tomaram cerca de 70% do mundo. De acordo com ela, só restam pequenas vilas e o castelo da Rosa Guardiã. Ela afirma que não há outro caminho para salvar Gaia Brand a não ser transformando Elulu na arma sagrada. Levier ainda diz que sente inveja de Elulu por poder se tornar o instrumento que derrotará o Rei Demônio. Após o encontro com a rainha, Mesh caminha com sua irmã e os outros. Durante a conversa, Elulu diz que está disposta a se sacrificar, pois acredita que esse é seu destino. Ela sempre quis servir aos outros, então se sente satisfeita por finalmente cumprir esse desejo. Enquanto isso, Restart continua preocupada tanto com Elulu quanto com o futuro do mundo. Nesse momento, Seiya se afasta do grupo e compra uma grande quantidade de sementes de velocidade sem demonstrar qualquer reação ao fato de Elulu estar prestes a morrer. Naquela noite, Levier organiza um festival para comemorar o sacrifício de Elulu. Restart e Mesh servem do banquete enquanto aguardam sua chegada. Pela primeira vez, Seiya aceita um petisco oferecido por crianças do povo dragão. Quando Elulu chega, a celebração termina e o ritual começa. Ela caminha por um caminho que leva ao Abismo dos Dragões. Segundo Levier, o abismo é um círculo mágico criado pelo primeiro Imperador Dragão. Quando Elulu pular, seu corpo será transformado na espada sagrada Isacion. Enquanto Elulu avança, os dragões aplaudem com alegria. Mesh, por outro lado, não aceita perder a irmã. Ele tenta impedir o sacrifício, mas os guardas o imobilizam. Diante da hesitação dela, Levier manda os guardas empurrarem Elulu no abismo. Nesse instante, Seiya intervém e impede os soldados. Ele justifica dizendo que Elulu é sua carregadora de bagagem, e que não pode cumprir essa função se for transformada em arma. Seiya desconfia da existência da Isacion e chama a rainha de lagarto, o que a irrita profundamente. Mesmo assim, ela tenta manter a compostura e responde de maneira provocadora, o que faz Mesh se enfurecer. Mesh então se transforma em dragão, mas cai no chão antes de chegar até sua irmã. O mesmo acontece com Restart. Os dois estão paralisados e Levier se gaba de ter colocado veneno na comida e bebida deles. Para a surpresa da rainha, Seiya derruba os dois soldados seguintes com facilidade. Quando questionado sobre o veneno, Seiya revela que nunca ingeriu nada. Ele fingiu comer, mas cuspiu tudo em segredo. Diante da situação, Levier assume sua forma dracônica suprema e voa para enfrentar Seiya. Ela acredita que irá derrotá-lo facilmente, pois suas escamas são mais resistentes que qualquer metal. Mesmo assim, Seiya permanece calmo e saca uma espada encantada. Ao ver a arma, Levier entra em pânico, pois reconhece que é uma matadora de dragões. Seiya revela que criou essa espada assim que soube que viria a Toca do Dragão. Na época, ele usou sua espada de platina e acrescentou fios de cabelo de Elulu e da própria rainha por serem do povo dragão. Ele também menciona que finalizou a arma com 100 fios de cabelo de Restart enquanto ela dormia. Ao ouvir isso, Restart decide naquele momento que terá uma conversa séria com Seiya quando tudo acabar. A batalha começa com Seiya acertando a região das costelas de Levier com sua espada. Quando Seiya tenta resgatar Elulu, a rainha lança um feitiço que ativa um colar em seu pescoço, iniciando o esgotamento de sua energia vital. Elulu tem apenas 3 minutos de vida. Seiya a princípio pede para Levier desfazer a maldição. Ao descobrir que só há uma forma de romper o feitiço, que é matando a rainha,
Ele se prepara para isso. Um novo confronto se inicia. Seiya lança um ataque de fogo contra Levier, mas as chamas não causam dano devido ao alto HP dela. Levier muda para defesa e ativa a habilidade Muralha Suprema, que cobre sua pele com metal. Seiya encara e promete romper sua defesa. Ele então engole todas as sementes de velocidade compradas anteriormente, e usa o poder obtido para atacá-la com duas espadas matadoras de dragão. Ele realiza milhões de golpes rápidos, mas mesmo assim o dano é mínimo. Levier continua se vangloriando da própria resistência. Só que Seiya, no entanto, permanece confiante. E então Levier começa a perceber que está sendo empurrada lentamente para trás na direção do abismo. Até os súditos dela ficam chocados ao perceber que a rainha está prestes a cair. Para tentar escapar, Levier afirma que removeu a maldição de Elulu, mas isso era uma mentira. Na verdade, ela apenas desativou sua defesa para tentar surpreender Seiya com um ataque de fogo, só que o seu plano falha. E logo as chamas se voltam contra ela e suas asas são queimadas. E como resultado, ela cai no abismo eterno. E após sua morte, a maldição sobre Elulu desaparece, então Mesh se levanta, aliviado por ver que sua irmã está viva e o veneno já perdeu o efeito. Enquanto isso, Seiya encontra Restart e relata em detalhes como enganou Levier. Logo depois, uma espada emerge do abismo e acredita-se que seja Isacion. Seiya pega a espada e garante aos dragões que a morte da rainha não foi em vão. Ele usa a situação para confortar os corações daquele povo, dizendo que agora possuem uma arma capaz de derrotar o Rei Demônio. Em seguida, Restart se afasta das crianças e vai conversar com Seiya em particular. Durante a conversa, ela reclama sobre os fios de cabelo que ele tirou enquanto ela dormia. Restart afirma que se Seiya continuar roubando seus cabelos, ela vai acabar ficando careca em poucas semanas. Chega um momento em que Restart pergunta se Seiya fez alguma coisa estranha com ela enquanto ela dormia. A conversa entre os dois muda de rumo quando Restart fala sobre a espada Isacion. Ela acredita que a espada é falsa e Seiya confirma. Mesmo assim, ele explica que agiu daquela forma apenas para acalmar o povo dragão e pede que ela não revele seu segredo. Com a conversa encerrada, os dois se juntam a Mesh e a Elulu e seguem para fora da Toca do Dragão. Durante a saída, o grupo encontra um pelotão de cavaleiros imperiais da Rosa guardando a entrada da caverna. Em outro lugar, demônios de alto escalão discutem seu plano de destruir até mesmo as divindades do reino divino. Eles se reúnem sobre um monte de freiras mortas, certos de que seus planos vão funcionar. Na entrada da caverna, o líder dos cavaleiros imperiais da Rosa se apresenta a Seiya e seus aliados. Ele revela que os soldados sob o comando da Capitã Rosalie estão enfrentando as forças do Rei Demônio na fortaleza de Olga. Ele então implora que Seiya e seu grupo os ajudem na batalha. Restart aceita ajudar, embora reclame por não ter tido tempo para descansar. Quando Seiya sobe aos céus, o líder dos cavaleiros comenta sobre um demônio chamado Beelzebub, que se disfarça de mosca. Ele acrescenta que o enxame de moscas gigantes liderado por Beelzebub está atacando a fortaleza e causando várias baixas. Ao ouvir isso, Seiya parte com Restart e os outros em direção à ameaça. Quando eles chegam à floresta próxima da fortaleza, Seiya avista Beelzebub e seu enxame. Restart se esconde e usa sua habilidade de escaneamento para analisar Beelzebub, descobrindo que ele possui velocidade impressionante. Seiya, por outro lado, tenta entender como Beelzebub consegue falar sem possuir boca visível. Enquanto isso, as moscas demoníacas atacam os cavaleiros da Rosa, levantando muitos deles no ar e soltando-os para morrer ao chão. Beelzebub observa os corpos sem vida e sorri, mas se incomoda com a ausência de Seiya. Quando Beelzebub voa, Seiya percebe que ele está tentando provocá-lo. Alguns minutos depois, o grupo encontra a princesa Rosaline chorando pelos cavaleiros que perderam a vida. Ao ver Seiya e Restart, Rosalind ordena que seus soldados ataquem, mas um oficial aconselha a não agir imediatamente. Rosalind aceita adiar o ataque com a condição de que montarão um plano de batalha antes. No caminho para a fortaleza, Seiya ouve falar de um guerreiro considerado o mais forte de toda Gaia Brand. No entanto, esse guerreiro não pode sair da capital por um motivo específico. Ao chegarem à fortaleza, Seiya e os outros participam de uma reunião de estratégia com Rosalind. Durante a reunião, Seiya suspeita que inimigos possam estar infiltrados. Isso leva Rosalind a mandar que seus soldados façam uma varredura total no castelo. Quando os resultados não mostram nada, Rosalind se irrita e decide atacar a base das moscas demoníacas por conta própria. Para a surpresa de todos, Seiya concorda com ela, mas apenas em parte. Ele concorda que a reunião foi inútil, mas afirma que pretende voltar imediatamente ao reino divino. Rosalind se enfurece, achando que Seiya está abandonando seu povo. Para acalmar os ânimos, Seiya explica que precisa treinar no reino divino, pois não tem poder suficiente para vencer o inimigo no estado atual. Rosalind percebe que Seiya estava na floresta quando seus cavaleiros foram mortos. Restart tenta intervir para protegê-lo, mas Seiya diz a Rosalind que a culpa pela perda dos soldados é dela, por ter iniciado uma guerra sem um plano adequado. Rosalind se descontrola e grita para que ele retire o que disse. Como Seiya não volta atrás, ela tenta esbofeteá-lo. Seiya bloqueia o golpe e devolve o tapa. Mesmo depois disso, Rosalind tenta agredi-lo novamente, mas é novamente atingida. Restart então observa em silêncio enquanto Rosalind tem o rosto machucado por repetidos tapas. Ela se pergunta se Seiya não tem empatia por mulheres.
Ela tenta convencê-lo a se desculpar, mas ele se recusa. Seiya apenas observa Rosalinda enquanto ela chora segurando uma espada. Ele usa sua habilidade de escaneamento e descobre que ela é filha do mestre da guerra. Mesmo assim, ele comenta que os poderes dela não são nada de especial. Isso faz com que Rosalinda fique ainda mais irritada. Seiya então a chama de cachorro e diz a Restart para abrir um portal antes que ela tente mordê-lo. Restart abre o portal e Seiya atravessa para o Reino Divino junto com Elulu e Mash. Já no Reino Divino, Seiya comenta que olhar para Rosalinda o deixa extremamente irritado. Ele acredita que ela levou seus homens à morte mesmo sabendo que não teria chance de vencer. Seiya conversa com Restart sobre treinar com alguma divindade que possa ajudá-lo contra Beelzebub e o enxame. Restart então menciona Midas, a deusa da arqueria que vive na Floresta Verdejante. Depois, naquela tarde, o grupo finalmente chega à Floresta Verdejante para convencer Midas a treinar Seiya. Seiya pergunta se ela consegue disparar várias flechas ao mesmo tempo, mas ela diz que não. Em vez disso, Midas revela que consegue disparar em rápida sucessão, o que dá a impressão de múltiplos disparos simultâneos. Ela demonstra essa habilidade disparando várias flechas quase ao mesmo tempo. Quando questionada sobre sua precisão, Midas afirma que nunca erra. Ela diz que sua habilidade é algo que um humano jamais conseguiria alcançar. O primeiro treino começa com Midas pedindo que Seiya aprenda a usar um arco mágico. Como Elulu aprendeu a usar flechas de fogo antes, Seiya pede que ela o ensine. Elulu concorda, mas avisa que a técnica é difícil. Para surpresa dela, Seiya domina o disparo de flechas de fogo em poucos segundos com base nas orientações que ela dá. Mais tarde, Elulu se sente abatida, deprimida por Seiya ter aprendido em segundos uma técnica que ela lutou para dominar. Enquanto Restart tenta animá-la, Masha avista Cerseus e chama sua atenção. E assim que Cerseus vê Mash, ele entra em pânico porque sabe que Seiya está em algum lugar no Reino Divino. Ele revela que a Danella não tem se comportado bem desde que Seiya a rejeitou. Cerseus tenta imitar o que ela costuma dizer, reproduzindo suas palavras de forma assustadora. Após isso, Restart vai até os aposentos de Arya para conversar sobre a Danella. Durante a conversa, Arya garante que a Danella não fará nada de extremo contra Seiya. Mash, que tá ali, chama a atenção de Arya, que então diz que o ajudará a desbloquear um poder oculto. Enquanto isso, Elulu fica incomodada com o fato de ser sempre deixada de lado. No entanto, ela se anima ao ouvir Arya dizer que também há um poder único dentro dela. O apoio de Arya emociona Elulu, que se comove com a possibilidade de ser útil. Naquele momento, Restart sai dos aposentos de Arya e vai ver como a Danella está. Ao entrar no quarto, ela se assusta ao ver inscrições feitas com sangue pelas paredes. O susto aumenta quando ela se vira e encontra a Danella com uma aparência sinistra. A Danella entende rapidamente que Seiya pode estar no Reino Divino por causa da presença de Restart. Restart acaba mentindo para tentar proteger Seiya. Assim que tem oportunidade, ela corre para a Floresta Verdejante para avisar Seiya sobre o perigo. Ela não percebe que a Danella está logo atrás. Quando se dá conta, entra em pânico e implora para que a Danella se acalme. Mesmo assim, a Danella saca a espada, decidida a matar Seiya. Para surpresa de todos, Seiya se aproxima dela mesmo sabendo do risco. Ele começa a falar palavras gentis até que ela se acalma. A situação muda completamente quando Seiya se aproxima ainda mais e faz um carinho na cabeça de Danella. Isso a faz se apaixonar novamente e perdoá-lo. Restart fica incrédula com a reviravolta, já que sabia que a Danella queria eliminar Seiya momentos antes. Para resolver a situação, Seiya se despede calmamente dizendo que precisa voltar ao treino. Midas observa tudo de longe e morde uma maçã de forma provocante. Depois, Restart relaxa nos aposentos de Arya enquanto tenta processar tudo o que viu. Arya escuta seu relato e diz que Seiya ficará bem. Arya então a leva até o outro lado do cômodo, onde Mash e a Lulu estão descansando. Lá, Mash demonstra sua nova habilidade que permite transformar a mão direita em uma garra de dragão. Restart se assusta um pouco ao ver Mash transformar apenas a mão em forma de dragão, achando aquilo meio assustador. Por algum motivo, Elulu coloca a mão sobre Mash e ele começa a desacelerar. Nesse momento, Restart descobre que Elulu possui a habilidade de atraso. Quando ela toca o irmão novamente, ele passa a se mover mais rápido, revelando que Elulu agora também tem a habilidade de aceleração. No fim, os dois irmãos ficam felizes com seus novos poderes, pois acreditam que poderão ajudar Seiya nas batalhas. Pouco depois, Restart conversa com Arya e menciona o treinamento de Seiya com Midas. O nome Midas assusta Arya, que então explica por que essa deusa vive isolada na floresta. Ela revela que Midas é uma divindade assustadora, conhecida por sequestrar e se divertir com todos os heróis que são convocados. Após ouvir isso, Restart entende que se Midas pegar Seiya, ele estará acabado. Ela murmura que um único toque pode significar o fim e sai correndo para a floresta para impedir que algo horrível aconteça. Ao chegar, Restart encontra Midas pendurada de cabeça para baixo, amarrada a uma árvore sem roupas. Quando ela pergunta o que está acontecendo, Seiya diz que não sabe. Midas então afirma que o teste final está prestes a começar. Seiya deve usar 3 flechas de luz e atingir com precisão as cordas que a prendem. Se acertar, ela cairá em seus braços, e segundo ela, eles farão o que ela quiser. Ao ouvir tudo isso, Seiya imediatamente dispara uma flecha na cabeça de Midas. Com dor, Midas se solta e cai no chão.
Em seguida, Midas fica ainda mais estranha e propõe um novo teste. Ela parte em direção a Seiya, mas é atingida no rosto por 3 flechas de luz, uma na boca e 2 nos olhos. Mesmo ferida, Midas se levanta e escolhe Mesh como novo alvo. Porém, Seiya dispara uma flecha de 5 disparos brilhantes que a prende contra uma árvore. Apesar disso, Midas parece satisfeita com a sensação de ter sido atingida tantas vezes. Ela chega a sentir prazer com o impacto dos ataques. Quando Midas finalmente se acalma, Seiya e os outros retornam à fortaleza de Olga. Lá descobrem que a princesa Rosalind foi até o covil das moscas demoníacas sozinha, mesmo após ter sido instruída a esperar. Diante disso, Seiya e seus companheiros seguem rapidamente até a floresta próxima ao esconderijo de Beelzebub. Quando chegam, veem Rosalind avançando sozinha contra o inimigo. Beelzebub aparece logo em seguida, mas Seiya não age imediatamente, pois pretende usá-la como isca. Ele prepara seu arco e flechas e pede que todos fiquem em silêncio para não alertar os inimigos. Nesse momento, um soldado da fortaleza aparece e quebra o silêncio, fazendo com que os demônios voem em direção ao grupo. Mesmo assim, Seiya acredita que conseguirá acertar o disparo. Infelizmente, Beelzebub agarra Rosalind e voa com ela. Sem outra opção, Seiya pressiona Restart indevidamente e pede que ela crie uma distração. Irritada, mas colaborativa, Restart aceita a função e parte em direção a Beelzebub. Ele logo percebe que ela é uma deusa e deduz que Seiya pode estar por perto. Ainda assim, ele sobe as nuvens para lançar Rosalind contra o chão. Por um instante, Restart entra em pânico, pois não sabe como impedir a morte de Rosalind. Ela então improvisa uma distração até que a flecha de Seiya os alcance. Beelzebub consegue desviar graças a seus reflexos absurdos, mas acaba soltando Rosalind. Por sorte, Restart alcança antes que atinja o solo. Em seguida, Beelzebub analisa o ambiente e suspeita que Seiya esteja escondido entre as nuvens, já que o ataque veio de cima. Seiya, que está oculto, dispara uma flecha de 7 tiros de luz. Beelzebub ativa uma habilidade chamada esquiva giratória e evita os ataques. Mesmo assim, os projéteis retornam transformados em pássaros mágicos de luz e perfuram seu abdômen. Beelzebub então queima até virar cinzas. Rosalind, ao ver tudo isso, fica pensativa sobre o tipo de herói que Seiya é. Ao tocar o chão, ela se recusa a agradecer por ter sido salva. Seiya não dá importância à atitude dela, mas faz um comentário que a irrita novamente. Desta vez, Rosalind se controla e se afasta para se acalmar. Enquanto ela se afasta, Seiya chama as crianças para ajudá-lo com o restante das moscas demoníacas. Antes que façam algo, ele elimina todas com suas flechas de luz. Após confirmarem que todos os inimigos foram derrotados, Seiya pede que Elulu use sua habilidade de aceleração em Mash para que ele recolha todos os corpos. Depois de reunidos, Seiya incinera os cadáveres. Logo depois, Rosalind entrega informações valiosas a Seiya e ao grupo antes de retornar à fortaleza. Segundo ela, existe uma armadura lendária no santuário próximo à vila de Izaal. Dizem que essa armadura foi criada por um grande sábio para alguma crise futura. Mesmo assim, Seiya desconfia da armadura e suspeita que ela possa estar amaldiçoada. Naquela noite, o grupo segue para a vila de Izaal, mas ao chegar encontra um lugar em ruínas. Ao se aproximar da vila, Seiya encontra um anão e uma criatura gigante parecida com uma tartaruga. O anão explica que convocou o monstro de outro mundo e se apresenta como Kill-Kapu, um dos 4 reis demoníacos. Ele mostra uma armadura desgastada e revela que invocou a criatura para destruir a armadura lendária. Kill-Kapu promete matar Seiya e parece determinado nisso. Kill-Kapu afirma que as chances de Seiya vencer o Rei Demônio são quase nulas. Ele então se senta num círculo mágico e mostra as cabeças de seus próprios filhos mortos. Seu ódio por Seiya é tão intenso que ele se mata apenas para invocar o ceifador hiperdimensional conhecido como Cross de Thanatos. Após sua morte, Cross surge do círculo mágico. Restart tenta usar sua habilidade de escaneamento, mas os dados estão confusos e sem sinal de habilidade falsa. Seiya entende que Cross é extremamente poderoso e ordena que Restart abra um portal para o reino divino. Agora Seiya precisa enfrentar 2 inimigos, pois Cross se divide ao meio após sofrer um corte. Restart abre o portal e Seiya arremessa Mash e Elulu para o outro lado. Esperando ser levada nos braços, Restart é surpreendida ao ser chutada para dentro do portal. Mesmo reclamando da situação, ela cura um arranhão na barriga de Seiya. Infelizmente, Cross atravessa a fenda dimensional e chega ao reino divino. Algumas divindades tentam destruí-lo com seus poderes, mas falham completamente. Com isso, Seiya foge e deixa Restart e os outros para trás. Quando Restart percebe, ela corre junto com as crianças para tentar sobreviver. Enquanto isso, várias divindades enfrentam Cross, mas são derrotadas em poucos segundos. Em determinado momento, Seiya encontra a Danella e usa seu charme para convencê-la a lutar contra Cross. A Danella aceita a condição, mas exige que Seiya recompense com uma juntos. Após isso, ela ativa seu poder máximo e estraçalha Cross. No entanto, Cross se regenera e derrota a Danella brutalmente.
Com a situação fora de controle, Seiya volta a correr enquanto Restart tenta acompanhá-lo. Enquanto ela entra em pânico, Seiya garante que tem um plano caso encontre um inimigo que não saiba como derrotar. Ele os guia até o templo de Valkyrie esperando que ela lute contra Cross. Porém, ele sabe que Valkyrie provavelmente não ajudaria, mesmo que ele pedisse educadamente. Ciente disso, Seiya desvia de um ataque de Cross que acaba destruindo a pintura atual de Valkyrie. Enfurecida, Valkyrie deseja a morte de quem arruinou sua arte. Ela parte para cima de Cross com fúria e usa uma técnica única que despedaça sua cabeça. Mesmo assim, Cross se regenera e se liberta das correntes da habilidade Astral Break. Valkyrie então atinge o limite de seus poderes e seus próprios dados se desorganizam. Em resposta, ela invoca o Portão de Valhalla e o usa para eliminar Cross de forma definitiva. Segundo Valkyria, o Portão de Valhalla é uma técnica destrutiva inevitável que ultrapassa as leis da causalidade. Após usá-la, ela perde parte de sua vitalidade e cai no chão. Mesmo ferida, ela grita com Restart para que fique longe. Logo depois, partes do corpo de Valkyria se abrem e o sangue começa a jorrar. Ela explica que o Portão de Valhalla consome a força vital do conjurador como catalisador. Se um humano usasse essa habilidade, não sobreviveria. Depois que Valkyria se estabiliza, Seiya percebe que ela usou sua primeira habilidade para resistir ao efeito colateral do Portão de Valhalla. Ainda assim, Restart começa a achar que Seiya sente algo por ela. Infelizmente, Seiya joga Restart no chão porque quer falar com Valkyria. Ele diz a ela que é a única capaz de treiná-lo. Seiya quer treinar com Valkyria porque seus inimigos recentes são perigosos demais. Já Restart está mais preocupada com o fato de que Seiya morrerá se tentar usar o Portão de Valhalla. Quando Restart se manifesta, Valkyria agarra ela e afirma que um humano não pode aprender sua técnica suprema. Mesmo assim, Seiya demonstra que está decidido a tentar e seu olhar sério convence Valkyria a treiná-lo. Antes de sair, ela diz que ele deve encontrá-la em seus aposentos em 10 minutos. Logo após a saída de Valkyria, Seiya retira um fragmento da armadura lendária e o combina com sua espada e alguns fios de cabelo de Restart. Esse processo resulta na criação de Adamantor, a espada indestrutível. Embora não saiba se a arma funcionará contra o Rei Demônio, Seiya pretende usá-la, pois é a melhor espada disponível. Restart o abraça emocionada com o feito, mas Seiya manda se afastar porque diz que ela está com mau cheiro. Chorando, Restart vai até o banheiro para tomar um banho quente. Na porta do banheiro, ela encontra Cerseus, que a informa que Ishtar está solicitando sua presença. Restart é obrigada a adiar seu banho e segue até a sala da deusa. Durante a reunião, Ishtar revela que o último dos 4 reis celestiais iniciou seu movimento em Gaia Branda. Com base nas informações, Rosalyn e suas forças estão em perigo se Seiya não agir imediatamente. Antes de Restart deixar a sala, Ishtar comenta que ela está com cheiro de vinagre. No dia seguinte, Restart aparece diante de Arya com a pele visivelmente avermelhada. Quando Arya pergunta o que aconteceu, Restart mente dizendo que sua pele é sensível. Na verdade, ela passou o dia anterior esfregando o corpo no banho com força, como se sua vida dependesse disso. No momento atual, Restart visita as crianças e percebe que elas subiram bastante de nível. Mesh agora pode assumir a forma completa de dragão e Elulu aprendeu um novo feitiço chamado Aceleração. Restart se alegra ao ver o progresso deles. Quando vai ver como Seiya está, ela encontra Valkyria na cama com ele. Elulu rapidamente cobre os olhos do irmão enquanto Restart entra para verificar o que está acontecendo. Embora Seiya diga que faz parte do treinamento, Restart tem dificuldade em acreditar, principalmente por causa das expressões estranhas de Valkyria. Mas o que mais incomoda Restart é o fato de ela ter feito uma boneca com seu cabelo para dar a Seiya. Quando Valkyria descobre isso, ela se afasta e deixa o quarto, achando o gesto de Restart um exagero. Sozinha com Seiya, Restart começa a chorar e então Seiya, tranquilo, explica que não fez nada de errado com Valkyria. Mesmo assim, ele aceita a boneca de cabelo e pede para Mash guardá-la com o resto de seus pertences. Logo depois, Restart informa que eles precisam retornar a Gaia Branda, pois o último rei celestial está atacando a capital. Seiya concorda imediatamente, mas Restart percebe que ele não usou sua frase habitual de que está perfeitamente preparado. Ao chegarem à capital, Restart nota que a guerra é inevitável. Um soldado informa que o último rei celestial, Eraser Kaiser, lidera o exército demoníaco. Pouco tempo depois, Eraser Kaiser avança e exige que os humanos enviem seu guerreiro mais poderoso. O mestre da guerra, o maior combatente da capital, aparece para enfrentá-lo. Apesar da idade, ele parece confiante. Inesperadamente, ele derrota Eraser Kaiser sem que se veja qualquer movimento. Na verdade, ele foi tão rápido que o olho humano não pôde captar. Depois, o mestre da guerra elimina o restante dos soldados demoníacos com um único golpe de espada. Enquanto os soldados comemoram, Restart escaneia o guerreiro e descobre que seus atributos são absurdos para um humano. Curiosa, ela pergunta por que ele nunca participou da guerra contra o Rei Demônio, mas ele cai no chão antes de responder. Enquanto está deitado, o mestre da guerra se transforma em um bebê, deixando todos chocados. Com isso, Seiya entende por que ele nunca deixou a capital. Em seguida, Rosalyn chega e vê que o bebê é seu pai.
Ela ordena que os soldados procurem inimigos sobreviventes nas redondezas. Quando eles perguntam por que seu pai virou uma criança, Rosalind responde que pode ter sido uma maldição do Rei Demônio. Ela convida Seiya, Restart e os outros para irem ao castelo em 2 horas para explicar tudo com mais detalhes. Mais tarde, enquanto caminham pela capital, Seiya e o grupo percebem que a população está em festa. Restart nota que apenas alguns poucos cidadãos sabem da condição do mestre da guerra. Em um momento de descontração, Restart para em um bar e sugere que todos aproveitem um pouco, mas Seiya recusa por precaução. Quando ela propõe visitar um cassino, Seiya também nega, dizendo que não suporta situações onde não tem 100% de certeza de vitória. Em seguida, o grupo para em uma loja de ervas. O vendedor afirma que suas ervas medicinais são muito eficazes, e Seiya o ameaça dizendo que queimará a loja se as ervas forem falsas. Como ele pretende comprar suprimentos de cura, Restart se incomoda por sempre ser quem o cura com magia. Então inicia-se uma disputa entre o vendedor e Restart para ver quem cura mais rápido. Infelizmente, as ervas do vendedor se mostram mais eficazes que os feitiços de Restart. Seiya, impressionado, encomenda mais ervas. Mais tarde, Seiya e seus aliados encontram Rosalind no castelo. Ela demonstra dificuldade em acreditar que a armadura lendária foi destruída. Durante a conversa, ela fala sobre seu pai, o mestre da guerra, conhecido também como Rosiguard Woke. Rosalind conta que ele lutou contra os demônios por quase 30 anos. A partir disso, Seiya entende que o rei não tem muito tempo de vida. No fim da conversa, Rosalind implora que Seiya e Restart o convençam a não participar da missão contra o rei demônio. Horas depois, Seiya, Restart e as crianças encontram o rei, que aparentemente está bem. Quando Seiya o pede para não lutar, o rei compreende e aceita. Porém, um cavaleiro surge e informa que os sobreviventes do exército do rei demônio estão atacando a capital. Diante disso, o rei se oferece para lutar, mas Seiya insiste para que ele não vá. Ele pede que Restart fique com o rei e o acompanhe até a catedral enquanto ele segue com as crianças. Durante a caminhada até a catedral, o rei inicia uma conversa com Restart sobre o motivo das divindades viverem tanto tempo. Como Restart não domina o assunto, ela escuta atentamente. O rei explica que ela vive muito porque a alma que habita seu corpo é uma alma virtual. Sua alma verdadeira está guardada em uma sala do reino divino onde o tempo não passa. Mesmo que ela morra, apenas a alma virtual seria destruída. Enquanto a alma verdadeira permanecer intacta, ela continuará viva. Em seguida, o rei menciona um artefato mágico chamado Destruição em Cadeia. Se esse item for usado para destruir uma alma virtual, ele provoca uma reação que também destrói a alma real. Ao ouvir isso, Restart percebe que se esse artefato existe, ela e Seiya correm sério perigo. Infelizmente, o rei revela que o rei demônio já concluiu a criação desse artefato. Logo após, o rei aparece vindo de trás de uma coluna com uma arma chamada Devorador, equipada com o feitiço Destruição em Cadeia. O simples fato de ver a arma aterroriza Restart, pois ela corre risco de morte real se for atingida. O rei declara que pretende matá-la para impedir que Seiya volte ao reino divino. Quando ela pergunta o motivo, ele conta sobre o dia em que enfrentou o rei demônio e percebeu sua inveja e frustração por nunca ter se tornado um herói, o que sempre foi seu maior desejo. O rei demônio percebeu isso e, diante de seu poder esmagador, o rei se ajoelhou e acabou se transformando em bebê. Desde então, ele passou a adorar o rei demônio e a servi-lo como mestre. Após concluir sua história, ele usa a arma Devorador para imobilizar Restart e tenta matá-la. Mas antes que a lâmina atravesse o coração de Restart, Rosalind chega com Mash e Lulu, em estado de choque. Seiya entra no prédio pelo teto e salva Restart do rei. Ele arremessa na direção de Lulu para afastá-la do perigo. Enquanto Restart tá no chão, Lulu diz que Seiya estava preocupado com ela e por isso voltou. O rei questiona Seiya, querendo saber se ele possui habilidades de previsão, mas Seiya responde que não. Ele explica que apenas analisa todos os cenários possíveis para prever e evitar riscos. Em certo momento, Rosalind tenta fazer seu pai recuar, mas ele ignora. Ele ameaça matá-la caso se aproxime. O rei então saca sua espada para lutar contra Seiya, mas sua idade avançada o impede de acompanhar o ritmo. Para resolver isso, ele toma uma droga mágica dada pelo rei demônio e recupera seu vigor. Assim que se transforma, ele ataca Seiya com a espada maligna Devorador. Durante o combate, ele aprende os padrões de luta de Seiya e quase o supera. Seiya sangra um pouco, mas usa as ervas compradas para se curar. Em seguida, ele remove vários braceletes pesados de seus pulsos para aumentar sua velocidade. Uma nova rodada da batalha começa com ambos trocando ataques em alta velocidade. Mesmo sendo uma deusa, Restart tem dificuldade para acompanhar os movimentos. Infelizmente, o rei se adapta mais uma vez ao estilo de luta de Seiya, conquistando vantagem no combate. Assistindo tudo preocupada, Restart pede para Lulu lançar aceleração em Seiya, mas Lulu responde que não pode, pois já havia feito isso antes da batalha começar. Restart então se recorda de que naquela manhã Seiya não disse sua frase favorita, perfeitamente pronto ao deixar o reino divino. Em meio ao combate, Seiya interrompe seus ataques velozes
velozes contra o rei e tenta desferir um golpe poderoso. O rei, porém, consegue antecipar seu movimento e corta o braço direito de Seiya. Mesmo ferido, Seiya bloqueia o golpe final com o braço esquerdo. Em poucos segundos, o rei percebe que também perdeu um dos próprios braços. Apesar da dor, Seiya agarra sua espada e aplica um golpe fatal, deixando o rei completamente indefeso. Após a vitória, Restart se apressa para curar o braço direito de Seiya. Depois de se recuperar, Seiya pede que Restart cure o rei, já que ele está sofrendo. Rosalind, por sua vez, hesita em olhar para o pai, abalada por tudo que ele fez. Seiya recomenda que ela cuide do pai, mas ela se recusa. Ao tentar justificar sua atitude, Rosalind é surpreendida por um tapa violento de Seiya no rosto. A sequência de tapas continua até que o rosto dela fique inchado. Então Seiya afirma que quando o pai dela morrer, ele não será mais capaz de ouvir suas palavras. Ao ouvir isso, Rosalind percebe seu erro e corre até o pai. Ela se ajoelha, chora e abaixa a cabeça, permitindo que ele a acaricie pela última vez. 3 dias depois é anunciado que o mestre da guerra, Volks Rosegward, faleceu de velhice. Rosalind assume a responsabilidade de sucedê-lo no trono imperial. Enquanto isso, Seiya permanece deitado tentando se recuperar. Naquela manhã, enquanto ele ainda está inconsciente, Restart diz às crianças que podem sair para se divertir. Pouco depois, Seiya desperta, mas apenas as crianças percebem. Quando Restart se vira e nota que ele acordou, ela acaba apanhando por isso. Depois de se recompor, Restart obedece aos desejos de Seiya e avisa as crianças para não pensarem em diversão. Surpreendentemente, Seiya muda de ideia e diz que eles podem sair e aproveitar. Isso deixa Restart perplexa, mas ao mesmo tempo animada com a ideia de ter um tempo livre. Mais tarde, Restart sai com Mesh e Lulu para passear. Durante o trajeto, ela sugere que os dois troquem de roupas e promete bancar a sessão de compras. Na loja de roupas, Mesh e Lulu escolhem várias peças enquanto Restart procura trajes de banho. Uma vendedora chama sua atenção ao mencionar trajes para fontes termais. Neste momento, Restart tem a ideia de que poderia comprar um traje para agradar Seiya. Ela volta à realidade ao perceber que estava se deixando levar. Durante a busca por um traje apropriado, a vendedora sugere um modelo bem peculiar. Quando Restart pergunta o motivo, a vendedora tenta convencê-la de que ela ficaria bonita usando aquilo. A situação piora quando a vendedora aparece com um maiô bizarro de um lado só. Ao ver isso, Restart se irrita, pois não quer parecer vulgar. Em seguida, a vendedora sugere uma peça ainda mais sugestiva, e imediatamente ao ver a peça, Restart paga por ela sem hesitar. Ela também compra o maiô de um lado só, deixando a vendedora incrédula, já que ela nunca imaginou que conseguiria vender aquela peça ridícula. Naquela tarde, depois de terminar as compras, Restart volta ao castelo determinada a colocar seus planos em prática. Ela quer se livrar de Mesh e Lulu para ter um momento a sós com Seiya. No entanto, ao chegar aos seus aposentos, descobre que Seiya ainda não retornou. Em busca de respostas, ela interroga vendedores da capital, mas todos dizem que não o viram. Frustrada, Restart retorna ao Reino Divino para conversar com Star e pedir ajuda. Nos aposentos de Star, Restart encontra Arya chorando. Arya então a conduz até um lugar do Reino Divino onde o tempo está congelado. Ali, Star revela a árvore que abriga as almas verdadeiras de todas as divindades. Em seguida, Star vai direto ao ponto e conta a Restart o que aconteceu com Seiya. Segundo ela, Seiya partiu sozinho para o castelo do Rei Demônio. Inicialmente, Restart não acredita, mas após ouvir as explicações, considera a possibilidade de ele realmente estar lá. Star explica que Seiya sempre se preocupou com os amigos e por isso impediu Mesh e a Lulu de lutar ao seu lado. Quando Restart comenta sobre os treinos de Seiya, Star interrompe mostrando os verdadeiros atributos de Seiya. Restart os observa e percebe que já estão todos no nível máximo. É neste momento que Star revela que Seiya atingiu o auge de seus atributos durante a missão na Vila dos Dragões, e desde então não teve mais crescimento. Por isso ele passou a buscar técnicas especiais como Flecha Brilhante e o Portão de Valhalla, com a ajuda de Mythis e Valkyria. Depois disso, Restart afirma que Seiya não conseguirá vencer o Rei Demônio com esses atributos. Mesh então pergunta sobre Isasion, e Restart revela que a espada era falsa. Star reforça que Seiya buscou a técnica de Valkyria por ser um poder que sacrifica a vida para destruir o inimigo. Restart diz que Valkyria nunca ensinou isso a ele, mas Star a lembra da cerimônia de investidura que ela testemunhou. De repente, Restart se lembra da cena em que encontrou Seiya na cama com Valkyria. Ela então compreende que Seiya está disposto a morrer para salvar Gaia Branda. Apesar disso, ela se ajoelha confusa, tentando entender por que ele se esforça tanto para protegê-la. Antes de Star responder, ela pergunta se Restart tem coragem de descobrir a verdade. No passado, Seiya participou de uma missão em um mundo chamado Esforia, onde lutava ao lado de Arya, Tiana e Colt. No presente, Restart assiste a esse evento em uma tela, enquanto Arya explica que aquilo aconteceu há cerca de um século. Naquela época,
época, Seiya não era cauteloso. Sua estratégia era sempre dar o melhor de si. Embora seus companheiros duvidassem, às vezes ele sempre saía vitorioso. Em uma ocasião, Seiya venceu o inimigo mesmo com um buraco no peito. Arya conta que apesar de estar em nível baixo e despreparado, Seiya vencia por esforço puro. Essas vitórias faziam seus companheiros se sentirem seguros. Certa vez, Tiana perguntou a Seiya por que ele sempre avançava tão rápido. Ele respondeu que o sofrimento das pessoas duraria enquanto o Rei Demônio continuasse vivo. Também disse que era a magia de cura de Tiana que o mantinha vivo até então. Com o tempo, Seiya, Tiana e os outros enfrentaram o Rei Demônio e o derrotaram. Arya examinou o corpo e confirmou que ele estava morto. Porém, enquanto Colt conversava com o grupo, o Rei Demônio se recuperou e o devorou. Isso fortaleceu novamente. Pela primeira vez, Seiya ficou sem reação. Arya foi a próxima a ser devorada. Tiana também foi capturada e o Rei Demônio descobriu que ela estava grávida. Seiya não sabia da gravidez, mas implorou que o demônio a poupasse. No presente, Istar encerra a projeção enquanto Arya chora, se culpando por ter perdido Esforia. Histart também se emociona profundamente ao recuperar as memórias de sua vida passada. Segundo Istar, Tiana era Histart antes de se tornar uma deusa. Ela foi renascida como divindade graças aos bons feitos e ao desejo sincero de Arya. Enquanto ouve tudo isso, Histart chora como uma criança. Mas para quando Istar diz que Seiya não lembra do passado. Mesmo assim, o trauma de ter perdido Tiana ficou gravado em sua alma. E quando foi convocado de novo, isso surgiu na forma da palavra propriedade. Histart se lembra do momento em que convocou Seiya pela primeira vez e ele disse propriedades em vez de status. No presente, ela lê o conteúdo de propriedades e decide que irá até o castelo do Rei Demônio. Arya implora para que ela fique, mas Histart insiste. Ela abre o portal e Istar avisa que ao fazer isso ultrapassará seu limite como deusa de apoio. Histart afirma que aceitará as consequências quando voltar. E em seguida ela atravessa o portal junto com Masha e Lulu, indo direto para o domínio do Rei Demônio. No texto de propriedade estava escrita a mensagem: seja extremamente cauteloso. Você pode ser rejeitado ou odiado, mas continue firme. Salve o mundo, seus amigos e quem você ama de verdade desta vez. Logo após atravessar o portal, Histart sente os efeitos do feitiço de destruição em cadeia do Rei Demônio. Em seguida, o som de espadas chama sua atenção e ela vê Seiya lutando contra o próprio Rei Demônio. Infelizmente, ela chega tarde demais, pois Seiya está prestes a invocar o portão de Valhalla. Quando o Rei Demônio é atingido pelo feitiço, tenta escapar da morte, mas falha. Para garantir que não haja retorno, Seiya usa a boneca de cabelo de Histart como catalisador para selar o Rei Demônio no portão. Seiya então desfere o golpe final, cravando sua espada mais poderosa no corpo do Rei Demônio. Infelizmente, logo após a derrota do inimigo, Seiya cai ao chão extremamente enfraquecido. Ele perde muito sangue por conta do efeito colateral causado pelo portão de Valhalla. Histart, desesperada, implora para que ele não morra, pois se isso acontecer, ele não poderá retornar ao seu mundo de origem. À medida que a vida de Seiya escapa lentamente, Masha e Lulu correm até ele, tristes com o estado em que ele se encontra. Enquanto isso, Histart garante que não vai deixá-lo morrer. Ela tá revoltada pelo fato de Seiya não ter voltado ao castelo ao anoitecer como havia prometido anteriormente. Em certo momento, ela clama ao reino divino para que todas as suas forças de cura sejam transferidas a ela. Estar alerta de que, se seguir com aquela decisão, será severamente punida. Ainda assim, Histart insiste em curar Seiya. No começo, o ferimento de Seiya se abre ainda mais enquanto ela aplica seus poderes, mas ela intensifica sua magia para superar o efeito do portão de Valhalla. Finalmente, Seiya retorna à vida. Histart tenta aproveitar o momento para beijar, mas a frieza habitual de Seiya se manifesta e ele acerta um golpe na cabeça dela. Apesar de o inchaço ser evidente, ela ainda pensa em tentar beijá-lo. Por outro lado, Seiya se mostra impressionado com o fato de Histart ter conseguido curá-lo de um feitiço tão devastador. De repente, a Lulu percebe algo estranho e pergunta por que o portão de Valhalla ainda não desapareceu. Nesse instante, o Rei Demônio consegue escapar do feitiço numa tentativa final de destruir o mundo inteiro. Ele invoca Julgamento Zero, uma técnica de destruição total. Mesmo diante disso, Seiya afirma com convicção que os planos do inimigo não terão sucesso. Seiya então conjura um segundo portão de Valhalla, usando-o para selar o anterior e lançar o Rei Demônio no vazio. No entanto, este novo feitiço começa a reivindicar a vida de Seiya, apesar dos esforços de Histart para protegê-lo. Marcas vermelhas encantadas percorrem todo o corpo dele, drenando sua energia vital por completo. Apenas os poderes curativos de Histart o mantêm vivo, mas já não são suficientes para restaurá-lo completamente. Masha e a Lulu não contêm as lágrimas ao ver o corpo de Seiya definhar lentamente. Mesmo em agonia, Seiya segura a cabeça de Histart contra seu peito e a acaricia, dizendo que ela foi incrível. Ela volta a chorar, desta vez com ainda mais intensidade. Antes de desaparecer, Seiya recupera parte de suas memórias e sorri, feliz por ter conseguido salvar Histart. No dia seguinte, Histart informa a Rosalind que está deixando a capital. Rosalind, por sua vez, lamenta o fato de que o herói que derrotou o Rei Demônio já não está mais entre eles. Ainda assim, ela reconhece que Seiya foi uma boa pessoa e o verdadeiro herói de Gaia Branda. Em honra
ao seu legado, Masha e Lulu são oficialmente nomeados Cavaleiros Imperiais por Rosalind, como reconhecimento pela ajuda que deram a Seiya. Restart se despede deles pois precisa retornar ao Reino Divino. Naquela manhã, enquanto ela parte, Rosalind ordena que todos prestem uma saudação à deusa. Do outro lado, já no Reino Divino, Restart vai diretamente para seus aposentos. Lá sua mente começa a lhe pregar peças, fazendo-a imaginar que Seiya ainda está presente. Apesar disso, ela entra no antigo quarto dele porque já sente saudade. Mais tarde, enquanto repousa na cama, Arya aparece e diz que Istar está solicitando sua presença. Como o cabelo de Restart está desarrumado, Arya ajuda a ajeitá-lo. Restart sabe perfeitamente que foi convocada para receber sua punição por ter ultrapassado os limites permitidos a uma deusa de suporte. Arya, no entanto, a tranquiliza dizendo que a punição não será severa, já que ela salvou Gaia Branda. No caminho até a sala de estar, a Danella aparece e pergunta se Restart está bem. Apesar de já ter sido apaixonada por Seiya, a Danella demonstra estar mais preocupada com o estado emocional de Restart. Logo depois, Cersei chega com um bolo estranho e entrega a Restart como tentativa de animá-la. Restart experimenta um pedaço e comenta que está bom. Por algum motivo, a Danella crava uma faca na base do bolo. Em seguida, Midas aparece e exibe suas características excêntricas. Ela pergunta se um novo herói já foi convocado e, ao descobrir que não, vai embora de forma estranha. Momentos depois, Arya conduz Restart até o escritório de Star, onde a punição seria decidida. Antes que Star fale, Arya lembra de que Restart salvou Gaia Branda e merece consideração. Mesmo assim, Star informa que a punição será enviar Restart para salvar um mundo de nível SS chamado Exforia. Ao ouvir o nome, Arya reage fortemente, pois sabe que o Senhor Demônio daquele mundo derrotou o herói anterior e transformou o lugar em um domínio demoníaco. Além disso, Restart não poderá usar seus poderes de cura durante a missão. Ishtar, no entanto, concede a ela a possibilidade de escolher um herói de um documento especial para ajudá-la a salvar Esforia. O nome registrado no documento é Ryujin Seiya. Restart se anima imediatamente ao ver isso, percebendo que terá outra chance ao lado de Seiya. Na parte inferior do documento há uma inscrição que diz que o herói é muito poderoso, mas também é extremamente cauteloso. E assim o anime se encerra. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, comenta alguma coisa para ajudar, se inscreva no canal e em breve eu volto para mais um vídeo.